Meu bom dia a todos os senhores e senhoras. Eu quero agradecer a presença de todos os colegas deputados, todos que estão nos acompanhando neste momento na reunião da Comissão de Agricultura e, em havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a nona reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Assembleia Legislativa. Em discussão e votação da ata da 8ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 20ª legislatura. Em discussão a ata, os deputados que concordam com a ata permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Ordem do dia. Discussão e votação de requerimento. Requerimento número 0261 de 2025, de autoria do deputado Altair Silva, que solicita a realização de uma reunião em conjunta entre a Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural e da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação, com o objetivo de tratar dos avanços da pesquisa agropecuária e sua aplicação para o desenvolvimento no setor rural. O presente requerimento está em discussão. Os deputados que concordam permaneçam como estão. Deputado, só para discutir, só para entender um pouquinho o assunto, quem viria para debater nesta reunião? A IPAGRE? Qual é que é o objetivo? A IPAGRE, a Embrapa, né, que tem projetos nessa área. Ok. São as entidades. Requerimento número 0251/2025, de autoria do deputado Adilson Girardi. Vossa Excelência seja submetida aos membros desta comissão a realização de uma audiência pública com data a definir na Ceasa de Joinville, localizada na Rua dos Bororós, número 3177, bairro Zona Industrial Norte, município de Joinville, objetivando discutir a reforma do Ceasa de Joinville. Presente requerimento do deputado Adilson Girardi está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 0246/2025, de autoria do deputado Altair Silva, que seja realizada uma reunião conjunta da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural e da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com a finalidade de tratar das licenças ambientais necessárias à extração de cascalho para a manutenção das vias rurais. A manutenção das estradas vicinais é fundamental para o escoamento da produção agropecuária, para o transporte escolar e para a mobilidade das comunidades rurais. Requer-se ainda que sejam convidados a participar da reunião conjunta o presidente do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA, e o secretário de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde, SEMAI, a fim de prestar esclarecimentos técnicos e contribuir para a construção de soluções práticas e sustentáveis. Só justificando esse requerimento, ele é fruto da reunião da Comissão de Agricultura na Assembleia Itinerante, lá do município de Mafra, e por solicitação do deputado Antídio Lunelli, naquela oportunidade, foi convidado os prefeitos da região para explanar as dificuldades que eles têm tido em relação à utilização das cascalheiras dos municípios. Inclusive, um dos municípios, Papanduva, apresentou lá um case real, sobre as dificuldades que eles têm tido na licença, e até eu recordo que o deputado Mauro de Nadal, acredito que Vossa Excelência foi o autor aqui, ou tratou dessa matéria também, onde a gente aprovou, inclusive, modificações no Código Ambiental catarinense, simplificando a liberação de cascalheira nos municípios. Porém, aí está havendo divergência interna no IMA, na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, e os municípios estão tendo dificuldade de ter acesso às cascalheiras. E naquela reunião foi decidido, por uma reunião conjunta das duas comissões, Agricultura e Meio Ambiente, no sentido de nós debatermos e encontrar uma saída
que possa facilitar os municípios a ter acesso às cascalheiras do município para poder atender a manutenção das estradas rurais. Por isso, esse requerimento. Deputado, se me permite, presidente, o maior entrave que a gente sente sempre é na interpretação que o Ministério Público dá à norma estadual quando se trata dessas questões de cascaleiras. A gente vem tratando isso já há muitos anos aqui na Assembleia. E entrando, saindo, nós estamos aí com os prefeitos com o mesmo dilema. Precisa atender o agricultor, tem a disponibilidade natural para poder utilizar, que é o caso do cascalho, saibro, cada região tem uma denominação, mas o material é basicamente o mesmo, é que vai dar um pouquinho mais de solidez às nossas estradas rurais. E o Ministério Público não entende da mesma forma como nós entendemos. Então, eu iria sugerir que, além do meio ambiente de economia verde e também o SEMAI, que nós tivéssemos a presença do Ministério Público nessa discussão. Porque tem um setor que cuida das questões de meio ambiente aqui no Ministério Público Estadual, Procuradoria-Geral de Justiça de Santa Catarina, que trata especificamente desses temas ambientais, né? Outrora, quem tratava conosco aqui na Assembleia sempre era o doutor Paulo Locatelli. Se a gente fizer um contato com ele, ele vai saber quem pode representar, né, o Ministério Público nessa discussão. Seria importante chamá-los também, para que eles entendam um pouco melhor essa angústia que vivem os nossos prefeitos municipais e a gente consiga evoluir nesse projeto, né? Porque, da forma como está, é muito complicado. Até o prefeito conseguir uma licença, quem consegue a licença, né, vai muitos anos, porque é muito difícil conseguir essas licenças. Então, a gente precisa dar uma simplificada, porque existem outros meios, né? A prefeitura já se predispõe a fazer compensação, né, com reflorestamento, com um monte de outras alternativas, mas tem que ter uma concordância do Ministério Público, porque, senão, tanto o IMA, né, ou o órgão do Estado que vai emitir essa autorização, se sente um pouco acuado, né, no momento de colocar suas digitais dentro de um processo autorizativo, porque sabe que amanhã ou depois tem uma interpretação diferenciada do Ministério Público. Então, se nós conseguirmos consolidar uma interpretação, eu acredito que a gente consegue evoluir bastante. Eu quero agradecer a sugestão, a proposição, aliás, do deputado Mauro de Nadal, né, e, desde já, nós acatamos essa sugestão, né, para que incluir no texto, né, já considere aqui no texto também o convite para o Ministério Público estar presente nessa reunião conjunta. Eu agradeço a sugestão, sei que vai ser de grande valia para que a gente possa avançar nesse tema. Então, nós incluímos, além do IMA e o SEMAI, o Ministério Público de Santa Catarina. Então, para adicionar aí no texto, e eu coloco o presente requerimento em discussão, em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Requerimento número 0249/2025, de autoria do deputado Altair Silva, que requer a realização de uma reunião da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, com a presença de representante da Federação da Indústria do Estado de Santa Catarina, da Fiesc, em especial a Câmara Setorial de Desenvolvimento da Agroindústria, tendo como finalidade de realizar exposição sobre os impactos e as medidas adotadas pelas agroindústrias catarinenses frente ao aumento tarifário instituído pelo governo dos Estados Unidos da América sobre os produtos de origem brasileira. É um tema aí que precisa ser mais esclarecido, por isso a necessidade desta reunião. Presidente, então, só uma sugestão também aqui, se Vossa Excelência concordar, evidente, incluir também a FAESC, que está mais diretamente ligada com o agronegócio de Santa Catarina. Junto nessa mesma discussão, acho que é importante. Perfeito. Acatada a vossa proposição, vamos incluir também a FAESC nesta reunião. O presente requerimento está em discussão. Em não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 250/2025, de autoria do deputado Altair Silva, que requer a realização de uma reunião da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural com a presença dos representantes do Sapien Park, a fim de apresentar sobre a pesquisa em andamento relacionada à carne cultivada e à energia fotovoltaica. A compreensão do estágio atual dessa pesquisa, de seus desafios tecnológicos e das perspectivas de aplicação prática no setor agropecuário catarinense é de fundamental importância para esta comissão, pois tais inovações podem influenciar diretamente a competitividade, a sustentabilidade e a segurança alimentar em nosso Estado. Então, eu coloco o presente requerimento em discussão. Em não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Agora nós partimos para a participação do convidado, atendendo o requerimento número 01 de 2025, tendo como explanação do representante do SEBRAE, para falar sobre as indicações geográficas como instrumento de desenvolvimento econômico e valorização dos produtos catarinenses. E, para isso, nós convidamos o senhor Alan Klaumann, que é assessor técnico do SEBRAE, convido para sentar aqui à direita, que vai explanar sobre esse tema. Eu só consulto a assessoria aqui. Essa proposição número 01/2025 foi de qual deputada? Nossa Excelência mesmo. Então, desde já agradecemos o atendimento do requerimento e passo a palavra para Vossa Excelência. Bem, bom dia a todos. Deputado Altair, deputado Mauro, prazer estar aqui. O SEBRAE agradece o convite e a oportunidade de falar um pouquinho sobre um trabalho que vem desenvolvendo já há mais de 15 anos aqui no Estado, que é relativo à valorização da agricultura familiar, sobretudo a familiar, e uma conexão direta com a agregação de valor de produtos, agregação de valor em territórios, integração de turismo e gastronomia e, por fim, melhoria da qualidade de vida das pessoas, fundamentalmente por meio de um reconhecimento formal, um registro que existe no mundo todo e que no Brasil está presente na legislação desde 1996, que está ligado à Lei da Propriedade Industrial, às indicações geográficas. O SEBRAE ele desenvolve uma série de projetos dentro da agricultura e, para isso, o nosso principal ativo são as parcerias. Temos a FAESC, o SENAR, Secretaria Estadual de Agricultura, temos secretarias municipais de agricultura muito ativas em projetos conjuntos conosco, atendendo por ano a mais de 20 mil agricultores em todo o Estado. Então, e as linhas são as mais variadas, inclusive trabalhando fortemente com agroindústrias. É um trabalho que a gente tem desenvolvido cada vez mais, seja no âmbito municipal, seja no âmbito de consórcios municipais também, que são uma ferramenta bastante interessante para desenvolvimento e fortalecimento das agroindústrias, principalmente as de pequeno porte. Agora, voltando a falar da indicação geográfica, é o ponto principal aqui da apresentação de hoje. O trabalho do SEBRAE dentro da indicação geográfica ele está conectado a vários elementos, mas eu não posso deixar de falar de dois deles, que são conceitos discutidos em 1992, lá no Rio de Janeiro, na famosa ECO 92, onde um principal documento que foi desenvolvido nesse evento foi a CDB, a Convenção da Diversidade Biológica. Então, o que acontece? Dentro da CDB, dois pontos eu trago aqui, que são os conceitos ligados à biodiversidade e à agrobiodiversidade. A biodiversidade, definida como a variabilidade de organismos que existem no mundo. E essa variabilidade em todas as esferas, seja variedade genética, sejam variabilidades entre espécies, interações entre espécies, enfim. É um conceito bastante amplo que contempla toda a variabilidade de organismos vivos existentes no planeta. Estima-se hoje
que há cerca de 10 milhões de seres vivos existentes aqui no planeta Terra, né? E nós temos catalogado cerca de 10% disso. Então, é uma parcela bastante pequena ainda da biodiversidade que é conhecida, de fato, e registrada pela humanidade. Quando a gente vai para a agrobiodiversidade, o conceito diz que é a parcela da biodiversidade que, de alguma forma, é utilizada pelo homem. Alimento, fibra, energia, medicamentos, enfim. E, na história da humanidade, tem-se uma estimativa de que já utilizamos, ou melhor, só utilizamos, cerca de 30 mil espécies para nos beneficiar de alguma forma na alimentação, na produção de energia e medicamentos. Então, é uma parcela muito pequena dos 10 milhões de organismos vivos que existem na Terra, né? Importante alertar que, desses 30 mil que têm alguma relação com a humanidade, dentro de alimentação e outros fins, apenas 30 espécies de plantas e vegetais contribuem com cerca de 95% das calorias ingeridas pela humanidade. 13 espécies vegetais contribuem com 50% dessas calorias, né? A gente está falando aqui de trigo, milho e arroz. São culturas extremamente importantes para a sobrevivência, para a nossa sobrevivência, né? Mas que nos alertam também da necessidade de termos projetos ativos buscando a valorização de outros produtos, outros organismos, outras culturas alimentares que, de alguma forma, têm relação com a nossa sobrevivência aqui e também com a sobrevivência da própria agricultura familiar, né? Quando a gente está falando disso, eu destaco aqui uma coisa importante, né? As variedades crioulas que o Brasil tem, também chamadas de variedades locais, endógenas, enfim. A gente tem aqui uma foto dos milhos crioulos de Anchieta, sobre os quais eu vou falar mais à frente, que estão envolvidos num projeto de indicação geográfica com a gente, né? Aqui a gente percebe que aquela cor amarela que a gente está acostumado a encontrar dos milhos, né? Ela é muito mais ampla aqui, né? Ela envolve todas essas tonalidades que a gente vê aqui. Aqui é uma pequena parcela, só em Anchieta, e tem uma estimativa de cerca de 600 variedades, principalmente de pipocas, né? Então, são cores, são utilizações diferentes que esse trabalho de indicação geográfica desenvolvido pelo SEBRAE e uma série de parceiros tem buscado valorizar. Então, aqui a gente trabalha, primeiro, com o conceito de biodiversidade e agrobiodiversidade, e a gente também trabalha com o conceito de diferenciação de produtos na agricultura. Dito isso, a gente passa para um conceito bastante importante ligado a marketing, que é a proposta de valor, né? Então, disso a gente tem aí que a proposta de valor pode ser definida como esse conjunto de benefícios que são prometidos ao consumidor. E dentro disso, a gente tem uma abordagem de desenvolvimento territorial que veio da França e que é bem apropriada pela nossa Universidade Federal aqui do Estado, que é a cesta de produtos territoriais. Ela trabalha num conceito bastante interessante que diz o seguinte, né? A gente consegue encontrar em determinado território, e esse território ele pode ter vários recortes, pode ser um município, uma região, um estado, um país, né? A gente consegue encontrar ali quais produtos que estão intimamente ligados à identidade daquele local. E esses produtos, eles são diferenciados, eles são fundamentais para a sobrevivência, para a competitividade da agricultura familiar. E aí a gente entra no conceito de indicação geográfica completamente conectado a conceito de proposta de valor e a da cesta de produtos territoriais, né? A indicação geográfica ela é definida como um nome geográfico que identifica um determinado território e um produto associado a ele, né? Ele é um registro formal que nasceu em Portugal, né? Ele é bastante antigo, mas ele foi sistematizado em Portugal por Marquês de Pombal, quando os produtores de vinho do Porto estavam preocupados com uma perda de mercado que estava acontecendo com aquele produto muito típico da região do Porto, porque outros países entenderam como funcionava a produção daquele vinho e começaram a produzir o vinho do Porto em vários outros países, em vários locais, o que afetou diretamente a competitividade, a produção dessa pequena comunidade do Porto que historicamente produzia o vinho, né?
Então, a indicação geográfica ela nasce com uma proposta de evitar falsificações. Ela nasce assim, né? E ela reconhece fundamentalmente duas coisas: a qualidade de um produto vinculado a um território e a tipicidade dele, né? O ser exclusivo daquele local. De alguma forma, um produto com indicação geográfica ele é exclusivo daquele local. Ele tem algo, um conjunto de características, um sabor, um aroma, uma coloração, uma taxa de crescimento diferenciada, uma receita própria que o diferencia dos seus semelhantes produzidos em outros locais. A legislação brasileira de 1996, de indicação geográfica, ela reconhece dois tipos desse registro, desse selo, né? O primeiro deles é a indicação de procedência, a IP. Ela se diferencia porque trabalha com fama, né? Então, um determinado território, um determinado produto, ele ficou reconhecido ali por fama. Por alguma razão, ele foi reconhecido por isso, né? Muito produzido ali. É claro que o conceito de qualidade está associado, né? Mas ele reconhece assim, fama. E a denominação de origem, que é um conceito que internacionalmente é muito bem trabalhado, ele reconhece o diferencial. Então, num processo de reconhecimento de uma EG na forma de denominação de origem, é fundamental que a gente consiga comprovar diferenciais, né? Então, assim, a gente passa, por exemplo, aqui com a nossa maçã Fuji, um exemplo claro aqui do estado, né? A gente sabe que a maçã Fuji da região de São Joaquim, que na verdade envolve 5 municípios no entorno de São Joaquim, ela é uma maçã Fuji bastante diferente, né? A gente consegue encontrar elementos, características que a diferenciam de uma maçã Fuji produzida em qualquer outro lugar. Então, é crocância, é sabor, é relação açúcar-acidez, é tamanho. São elementos que caracterizam a maçã Fuji e que a gente conseguiu, dentro de um processo de reconhecimento desse produto e desse território como indicação geográfica, a gente conseguiu enquadrá-lo num conceito de denominação de origem, exatamente porque a gente não trabalhou só com o conceito de fama, mas também de diferenciação comprovada, né? Aqui uma imagem que eu trago, acho que a indicação geográfica mais famosa do mundo, a mais icônica, é o nosso champanhe na França, né, que é o nome, na verdade, de uma região, né, mas que ele designa também um produto, a espumante, que vem só daquela região. Por isso que no mercado brasileiro, há alguns anos, sumiram das gôndolas as champanhes e apareceram, de um dia para o outro, as espumantes, né? Por quê? Porque houve, dentro de um acordo bilateral de comércio, o Brasil reconheceu as indicações geográficas francesas e teve que deixar de usar o nome champanhe para suas espumantes. Da mesma forma, a União Europeia não usa alguns nomes de produtos internacionais famosos que são produzidos ali e que detêm alguma semelhança com eles, né? E talvez a IG hoje mais famosa no Brasil é a mineira, ao queijo da Serra da Canastra, né? Então, junto com os nossos cafés e alguns vinhos, a gente tem aí que são provavelmente as mais conhecidas nacional e internacionalmente. O Sebrae ele tem um trabalho bastante amplo em todo o país com esse reconhecimento de produtos diferenciados, a indicação geográfica. A gente tem um site que reúne as mais de 130 IGs que o país hoje, né? Destaco que o mundo tem mais de 20 mil IGs, né? Só a Itália passa de 1.000. Então, o Brasil ainda está um pouquinho adormecido com relação a toda essa variabilidade, essa diferenciação que essa agricultura ela traz em cada um dos seus territórios, né? A gente ainda tem muito a caminhar. Vocês vão ver a Itália, por exemplo, em 2021 saiu essa matéria, dizendo que cerca de 16 bilhões de euros por ano eram devidos somente aos produtos com IG, fundamentalmente queijo, embutidos e vinhos. Então, eles conseguem comprovar diferenciais para esses produtos e trabalham muito fortemente a exportação deles, né? E não só a exportação, mas também a atração de turistas para os seus territórios, que é muito importante, né? A gente tem, com isso, um desenvolvimento territorial muito forte. Por quê? Porque não só o agricultor diretamente envolvido na produção de uma EG ganha, mas toda a cadeia do entorno dele, de alguma forma, se beneficia quando o turista reconhece aquele local.
Champagne na França é o maior exemplo, né? As pessoas vão até a região de Champagne exatamente para consumir o champanhe, mas elas usam veículos, se deslocam, elas fazem uso de meios de hospedagem, de restaurantes, né? Compram do comércio local. Tudo isso se dá exatamente porque há uma curiosidade em se conhecer in loco a Champagne, tomar ali, né? E aí todos os negócios são beneficiados. Então o trabalho do Sebrae tem a ver com isso também. Ele tem a ver com essa multiplicação econômica que se dá quando o turista reconhece e tem curiosidade de conhecer uma determinada IG em um determinado local, né? São Joaquim, por exemplo, a região de São Joaquim, de Urupema, como foi citado, né? Uma região que está se produzindo muito vinho de altitude, que é uma IG catarinense, eu mostro mais à frente aqui. É uma região que hoje tem uma demanda de turistas muito alta exatamente para ir até as vinícolas. E que, ao estarem no território, vão a restaurantes, vão a hotéis, usam combustível, compram do comércio local, né? Tudo isso impulsionado por um produto que hoje tem reconhecimento como indicação geográfica. Aqui a gente tem as 10 IGs catarinenses hoje registradas. Eu falei que o Brasil tem em torno de 130 registros, o Estado tem 10 deles hoje. Tá? A gente começa com os Vales da Uva Guete, no sul do estado, um vinho raro, só produzido ali no mundo todo. A variedade Guete não é produzida mais em outra região. Ela é americana, Estados Unidos, veio ao Brasil e foi para alguns lugares, mas se adaptou muito bem ao sul catarinense. E em 2012, foi reconhecida como a primeira indicação geográfica aqui do estado. Tá? E aí a gente segue para a banana da região de Corupá, hoje considerada uma das mais doces, se não a mais doce do Brasil, e por isso ela é uma denominação de origem. Lembra que eu falei? Aqui a gente consegue comprovar um diferencial, e aqui a doçura da banana é esse diferencial. Mas a gente também tem a erva mate do Planalto Norte catarinense, um belo trabalho da Ipagre e do Ministério da Agricultura com a governança local, né? A gente tem um produto típico catarinense, que todo mundo conhece, que é a linguiça Blumenau, né? E a indicação geográfica, gente, desse produto, desse território, ela está sendo fundamental para evitar falsificações. Veja, a gente está encontrando linguiça Blumenau produzida em São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul. Então, assim, não há como impedir as pessoas, nem sequer impedir ninguém, de estar produzindo um produto semelhante. Mas o que se espera com uma indicação geográfica é que esses outros locais não façam uso do nome linguiça Blumenau para aquele produto. É só isso. Eles podem continuar produzindo. O que não dá para acontecer é que, fora dos 16 municípios do Vale e do Alto Vale Catarinense, esses 16 municípios que compõem hoje a área oficial da IG Linguiça Blumenau, ninguém pode utilizar para um produto semelhante o nome Linguiça Blumenau, né? Então, isso é fundamental para manter a competitividade da indústria daquele território, como eu disse, composto hoje por 16 municípios. A gente tem também a banana de Luiz Alves, bastante conhecida, junto com a cachaça de Luiz Alves, né? Um dos principais polos de produção de cachaça aqui do estado, historicamente falando, cachaça de altíssima qualidade. A gente tem aqui uma IG que é dividida com o Rio Grande do Sul, que são os campos de cima da serra para o queijo artesanal oceano, uma receita de mais de 200 anos. Tá? A gente tem aqui, já falei, já comentei, a maçã Fuji da região de São Joaquim, que compreende 5 municípios, na verdade. A gente tem o mel de melato da Bracatinga, que é uma IG compartilhada entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Ela está numa área de produção bastante conectada à Mata Atlântica, ao bioma Mata Atlântica, mais especificamente à Mata de Araucária, né? E é um mel que não é mel floral, né? É uma curiosidade. Ele é mel produzido do caule dessa árvore Bracatinga. Ele dá a cada 2 anos, ele é produzido a cada 2 anos, e hoje ele é altamente valorizado no mercado nacional, mas principalmente no mercado internacional. Ele é muito exportado. Já foi um mel, me lembro dos meus tempos de criança, sou de Lages, né? Eu lembro dos tempos em que o mel de melato da Bracatinga era descartado, era misturado com outros méis, porque não tinha valor pela coloração, né? Que o mercado brasileiro é muito acostumado ao mel claro, gosta muito disso. Mas o mel da Bracatinga veio exatamente para quebrar com essa dinâmica e mostrar que essa variabilidade de méis do Brasil, ela tem um valor inestimável. Por fim, os vinhos de altitude de Santa Catarina, compreende 29 municípios, na verdade, do estado. São Joaquim como centro de produção, mas muitos outros municípios envolvidos nisso. Aqui uma regra, não se pode produzir vinho de altitude com o selo de indicação geográfica em locais com menos de 900 metros de altitude.
né? Então, essa altitude ela confere ao produto uma série de características ligadas a aroma, a sabores, enfim, né? Aqui eu trago só algumas imagens. Opa, acabei confundindo. A nossa uva Goethe, que tem uma série de variações, a gente é acostumado a ver uma uva branca, mas ela também pode ser rosada. A gente tem a banana da região de Corupá aqui, né? Completamente conectada à agricultura familiar. A gente tem o nosso queijo artesanal serrano, essa receita de mais de 200 anos que eu falei. É um queijo delicioso, espero que vocês conheçam e, se não conhecerem, que tenham a oportunidade de prová-lo, né? Ele é bastante falsificado também ainda, né? Uma série de outras regiões que hoje estão produzindo um queijo semelhante, que usam o nome queijo artesanal serrano, que poderiam estar utilizando outro nome, não tem nenhum problema, né? Só não utilizar o nome daquele território de oficial da IG. A gente tem o mel de melada da Bracatinga, que é uma imagem dos fios cerosos produzidos por um inseto, que é a cochonilha, dos quais há o escorrimento do melato, um líquido açucarado, coletado pelas abelhas Apis mellifera, e que é utilizado para a produção desse mel de caule não floral, como eu disse, né? O mel escuro. A nossa famosa, deliciosa maçã Fuji, né? Quem conhece, quem já provou, perdão, a de São Joaquim, sabe que eu estou falando de um produto muito diferente, né? Que veja geladinha colhida diretamente do pé. Quem já conseguiu fazer isso, é uma experiência única. Eu mostro mais à frente o que tem acontecido desde que a gente tem a indicação geográfica registrada ali, né? Aqui uma imagem dos ensinos de altitude. O nosso parreiral, é muito típico a imagem do parreiral dos ensinos de altitude, né? Geralmente rodeado por araucárias, um relevo próprio, né? Então, assim, a paisagem está completamente conectada ao registro de IG, não só o produto. A nossa erva mate do Planalto Norte, né? Veja, ela tem um diferencial, assim, algo incrível, né? Ela não é cultivada de forma aberta, diretamente no sol. Ela é cultivada no meio da mata de araucária, semi-sombreada, e isso confere ao produto um pouco de menos amargura, mais doce, né? Então, para quem gosta de erva mate, sabe que a gente está falando de um produto que é único. Veja, não estou falando aqui, quando a gente cita, quando a gente discute sobre indicação geográfica, eu não estou falando do melhor produto do mundo para cada um desses registros aqui, né? Estou falando de produtos típicos, exclusivos, com sabor único. É isso que eu estou falando. Alguns deles agradam a determinadas pessoas, outros agradam a outras pessoas, né? Então, algumas pessoas vão dizer assim, eu gosto da erva mate um pouco mais amarga. Tá ok. Eu gosto da erva mate um pouco mais adocicada. Tá ok também, né? E aqui, com esse selo de indicação geográfica, a gente garante que para essa parcela de público que tem uma preferência por um produto menos amargo, ele vai encontrar aqui. É só isso, né? E aqui, rapidamente, eu trago qual que é o trabalho do SEBRAE dentro de um projeto de indicação geográfica quando a gente chega num território, né? A primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico. Então, a gente tem uma metodologia hoje, onde a gente vai até o território, a gente conversa com os atores daquele território, os produtores, o poder público, entidades, universidades, enfim, uma série de pessoas, faz esse diagnóstico para entender se naquele momento aquele território e aquele produto vinculado a ele estão, de fato, preparados para um projeto de IG, né, para esse reconhecimento. Segundo passo é a formação de alianças territoriais. Fundamentalmente, isso é o passo mais importante que a gente tem nos projetos, né? Por quê? Porque a comunidade tem que entender o conceito, se apropriar dele e, de fato, nos demandar para atuar ali. Porque a gente não pode, enquanto entidade, impor à comunidade a construção de uma indicação geográfica, melhor, o reconhecimento de uma indicação geográfica, né? É necessário que a comunidade sensibilizada diga assim, queremos isso para a gente precisa, né? Eu lembro de quando a gente estava atuando com a banana de Corupá, a gente teve algumas conversas com jovens, né? E uma frase simples, mas impactante, ficou muito marcada para mim. Ele dizia assim, vários deles, né? Diziam assim, hoje eu não me sinto mais produtor só de banana, eu sou produtor de uma banana que tem um reconhecimento como a mais doce do Brasil, uma banana com indicação geográfica. Isso me traz mais orgulho. Então, isso para a gente, dentro do SEBRAE, é uma coisa muito importante, está relacionado com essa melhoria da qualidade de vida de uma pessoa, mas também está relacionada com maior ganho, né? Uma indicação geográfica, no geral,
depois de alguns anos do reconhecimento, se bem trabalhada pela comunidade, ela acaba, sim, gerando agregação de valor e mais ganhos, mais retorno financeiro aos produtores, ao território como um todo. Principalmente se agregar turismo e gastronomia. A terceira etapa é viabilizar recurso para um projeto, então a gente faz isso também. Aqui a gente tem uma certa dificuldade, porque, geralmente, o grupo produtor é um grupo muito sensível, que está com algum problema na produção do seu produto, né? E aqui as prefeituras, principalmente, têm sido muito importantes para a gente nesse apoio a contrapartidas de projeto. Fortalecimento da governança territorial, então a gente trabalha muito fortemente para que associações, universidades, prefeituras, Estado estejam com a gente nesse projeto de G, caminhando todos no mesmo rumo, né? Cada um com a sua competência, mas com um objetivo final, que é obter o registro da indicação geográfica. Aí a gente trabalha com a elaboração número 5, né, o item 5, a construção do documento em si, que resume o que é o produto, a descrição dele, o que é o território, que comprova a sua fama, seus diferenciais. E, junto a isso, a gente tem um trabalho muito forte de apropriação do produto pela comunidade, pela gastronomia e pelo turismo. Vocês vão ver umas fotos para frente que eu tenho, vocês vão entender o que acontece, até, por exemplo, com os milhos crioulos de Anchieta, onde a gente chegou ao território e encontrou que havia uma série de receitas à base desse produto que estavam perdidas, né? E que, há poucos anos, faziam parte do dia a dia da comunidade. Comunicação territorial e iconografia, vocês vão ver algumas fotos. Desenvolvimento de embalagens, bastante importante para valorizar, né, para contar a história daquele produto. Afinal de contas, o produtor, isso a gente faz muito também no artesanato, o artesão, o produtor não estão no ponto de venda para contar a história do produto. E aí pode passar desapercebido para o consumidor os diferenciais dele. Então, a embalagem aqui é algo bastante importante da gente desenvolver, uma embalagem narrativa que, de alguma forma, atraia e conte alguma história para o consumidor, né? Fomento ao empreendedorismo, aqui a gente trabalha muito forte com produtos do Sebrae, soluções do Sebrae, exemplo do Empretec, que busca trazer qualificação aos empreendedores do local, para que eles também se tornem mais criativos e usem o produto da EG de alguma forma nos seus negócios, né? Sim, a gente vai a alguns territórios com EG, até hoje aqui do estado, né? E a gente, em alguns deles, tem dificuldade de encontrar os produtos da EG dali nos cafés da manhã dos hotéis, nas sobremesas dos restaurantes, nos pratos dos restaurantes. Isso acontece ainda, né? Então, aqui é um trabalho que a gente tem para envolver quem não produz aquele produto, mas que está no território, para envolvê-lo na cadeia produtiva de alguma indicação geográfica. Aí, evento gastronômico, evento técnico, estímulos a políticas públicas aderentes à EG, como, por exemplo, o dia, a semana da EG, algum tipo de benefício ao produtor vinculado a financiamento, a crédito. Isso também é uma coisa importante. No Brasil, isso tem dado muito resultado, né? E, por fim, o pedido de registro da EG, que é feito ao órgão no Brasil competente para isso, que é o INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o mesmo órgão das marcas. Estou acabando aqui já, só algumas imagens agora. Mas, assim, ó, quando a gente tem uma IG instalada em um determinado território e um produto, a gente tem, principalmente, a agregação de valor por meio de outras cadeias, exemplo aqui do turismo. Aqui a gente vê os vinhos de altitude na região de São Joaquim, do entorno, mas a gente vê uma imagem que traz não o produto em si ou a produção em si, né, mas o uso dele por turistas que vêm ao território e, como eu já disse, acabam consumindo outras coisas que não somente os vinhos de altitude, e que, com isso, beneficiam o empresariado, a comunidade, né? A gente tem aqui a maçã Fuji de São Joaquim, né? Aqui a gente já começa com o colha e pague, a exemplo do pesque e pague, né? Então, é uma maneira também de gerar um consumidor mais engajado, porque, ao fazer isso aqui, com certeza, no futuro, ou você volta, ou você indica, ou você vai ao mercado à procura desse produto aqui, né? Isso é bastante tradicional. Aqui, os festivais gastronômicos, né? Aqui na região de Uruçanga, a gente está conseguindo, dentro de um festival gastronômico envolvendo restaurantes, trazer o vinho Goethe para harmonizar os pratos. Então, isso é importante para a valorização da gastronomia, da cultura alimentar, da cultura gastronômica no local, para a comunidade e para trazer turistas também, né? A exemplo do que a gente tem em Laguna, e eu falo depois numa última imagem aqui, nosso famoso camarão Laguna, né?
não é? E é um produto que, dentro de um festival gastronômico hoje, faz muito sucesso, né? E que não estava sendo utilizado. O projeto de indicação geográfica ali naquele município, ou melhor, num território que é composto por 6 municípios também, né? Que estão dentro do complexo lagunar, que envolve mais de um município, além de Laguna, mas que começa a trazer à comunidade, de novo, esse orgulho, esse pertencimento para um produto tão tradicional e que, de alguma forma, conta a história daquele local, né? Aqui em Florianópolis, né, a gente está aqui, e aí em 2022 e 2023 a gente ficou super orgulhoso que a Prefeitura de Floripa aqui, ela fez uma comunicação para o turista, né, dentro do verão nosso aqui, utilizando um produto típico da região, que é a ostra. Né? Então, você veja, o turista entra em contato com uma comunicação ligada ao turismo, mas ele se depara com esse produto tão tradicional, que está aí há cerca de 30 anos, na verdade, né, fazendo parte da dieta. Assim, é um produto mais antigo, claro, mas comercialmente falando, ele tem cerca de 30 anos aqui na região. Aqui mais coisas, a gente vai para feiras de turismo via Sebrae, com esses territórios todos aqui do estado, e vou dizer para vocês, já participei de várias delas, né, mas quando a gente leva comida para essa feira, e comida típica, né, que só é exclusiva de um determinado local, gente, é uma loucura a visitação que a gente tem. Falei em iconografia, falei em imagens, Luiz Alves com 2 IGs, né? Banana e cachaça. Aqui a gente tem toda uma comunicação associada para que o poder público municipal, mas também o empresariado, possam fazer uso das imagens. A gente tem aqui placas, né? Mas a gente também tem, por exemplo, camisetas que têm sido produzidas utilizando imagens da banana, da cachaça e de ícones locais, arquitetura, enfim. Aqui falei para vocês os Milhos Crioulos de Anchieta, um festival que a gente está organizando aí já a 3ª vez que a gente vai fazer isso, né, com o apoio da prefeitura. Mas aqui a gente fez o quê? Um trabalho de resgate de receitas utilizando os milhos crioulos do município. Está acabando aqui as cachaças, aqui Luiz Alves, né? Então, uma estratégia muito forte que o Sebrae tem, com uma série de parceiros, incluindo, como eu disse, Epagre, Faesc, Senar, mas a gente trabalha muito fortemente com mandar esses produtos para concursos nacionais e internacionais para que degustadores reconheçam a qualidade e o diferencial desses produtos. A gente tem aqui cachaças de Luiz Alves, que são internacionalmente premiadas. Tá? Ituporanga aqui, terra da cebola, que hoje, na sua marca turística do município, traz não só a santa, como a própria cultura básica do território a cebola. Né? Aqui o nosso queijo do diamante, porque eu tenho o último slide, que vai falar dele também, que é esse aqui, que eu digo que aqui o trabalho do Sebrae não para. Né? A gente tem 10 indicações geográficas registradas no estado, mas a gente está trabalhando para mais 9. Né? Então, o Frescal de São Joaquim, o nosso famoso alho roxo do Planalto Catarinense, Caçador, Curitibanos, aquela região toda, os milhos crioulos de Anchieta, as ostras de Floripa, o nosso camarão Laguna, que é um produto que está vindo hoje basicamente do Nordeste para cá, tem muito camarão Laguna do Nordeste vindo para cá, e só com a indicação geográfica é que isso vai ser impossibilitado. Não o envio do camarão para cá, não se quer isso, não é nada disso. O que não se quer mais é a utilização do nome camarão Laguna desse camarão que não é da região de Laguna. Só isso. Né? Um aipim encontrado em Itajaí, uma preciosidade, um aipim totalmente diferente, porque é produzido num solo específico de turfa. E mais 3 que estão sem as marcas, né? Porque a gente está em um projeto muito inicial ainda, que é o queijo do diamante, aquele queijo que eu trazia na lâmina anterior, o vinho de Major Gessino também, e os móveis maciços de São Bento do Sul, mostrando a versatilidade aqui da indicação geográfica, já que ela não é um selo, um reconhecimento exclusivo para produtos alimentares, mas ela também cabe para artesanato, enfim. Com isso, finalizo a apresentação. Com uma imagem aqui de uma cultura bastante tradicional, de mais de 700 famílias aqui do estado, que é o nosso alho roxo. Quero parabenizar o Alan Klaumann pela excelente explanação. Né? Nós, deputado Mauro de Nadal, né? O nosso paladar aí ficou da vontade de tomar o espumante, né? O mel, o vinho, o queijo diamante, que é da minha terra natal, Major Gersino, né? O queijo serrano,
né? Que trabalho maravilhoso. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns. E, olha, Santa Catarina tem muito a avançar, né? Nós temos lá as agroindústrias no oeste, né? Deputado Mauro Nedal. Temos muito a avançar nessa área de agregação de valor, de conhecimento, de valorização dos produtos, né, catarinenses. A marca Santa Catarina é uma marca muito forte, né, que pode ser agregado, produto produzido em Santa Catarina. Isso agrega também muito no ponto comercial, né? Antes de encaminhar para o encerramento, eu gostaria de consultar o deputado Mauro de Nadal, deputados que estão online, se gostariam ainda de fazer uso da palavra. Não? Em não havendo, eu quero registrar também a presença da Roselita, que é engenheira agrônoma e assessora do gabinete do deputado Zé Milton Schaefer, meu amigo Tiago Mioto, fomos colegas de trabalho lá na Secretaria da Agricultura, que é o gerente de desenvolvimento sustentável e florestal da Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Então, quero agradecer a presença de todos, né, em especial a do Alain. Está encerrada a reunião da Comissão de Agricultura. A todos um bom dia, muito obrigado.